Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui nos estúdios do IMETcast e hoje estamos recebendo aqui de maneira muito positiva o professor Marquinhos, certo? Da Escola de Jiu-Jitsu aqui de Bezerros. Eu poderia muito bem apresentar ele, mas como ele está aqui comigo, vou pedir que ele se apresente aqui para a gente. Professor, seja muito bem-vindo, certo? Nosso interesse aqui hoje é conhecer a sua história, conhecer como o senhor entrou no Jiu-Jitsu. Fique à vontade aí para poder se apresentar para a gente. Obrigado pelo convite, professor. É uma honra para mim, feito quando eu conversei com o senhor, né, pelo telefone. Lhe admiro bastante, sei um pouco da sua história. Meus filhos falam demais de você, né? Os dois, meu filho é doido pelo senhor, minha filha também, tá lhe conhecendo agora, né? E já tem uma história por trás disso, e eu fiquei muito honrado pelo convite, né, para contar um pouco, né, da minha história dentro do jiu-jitsu e também um pouco fora dela. Mas o intuito realmente aqui é falar um pouco da arte marcial, um pouco dessa minha trajetória aí de 23 anos dentro do jiu-jitsu. Pronto, bacana, professor. Agora me diga uma coisa. Como é que o senhor começou no jiu-jitsu? Veio de onde essa ideia? Vou participar, vou praticar essa arte marcial e não outra. Eu sempre fui adepto à atividade física. Eu nunca fiquei sem praticar algo, né? Eu sou apaixonado por futebol, né? Acho que futebol é a paixão nacional, né? Então eu joguei bola a minha vida inteira, sempre gostei. E veio através de um amigo, né? Um amigo meu fez um convite quando começou o jiu-jitsu aqui em Bezerra, que foi em 2002. Aí eu vi algumas pessoas praticando, né? Alguns amigos meus. O meu irmão também iniciou, acho que um mês antes do que eu. E aquela não querendo aquele convívio de amizade, né? Que eu tinha. Eu vi todos praticando. E antigamente tinha essa questão de fazer jiu-jitsu pelo status de treinar arte marcial, né? A história dos pit boys, né? Aquela galera que saía, né? Tinha muito essa história antigamente de quem fazia uma arte marcial tinha um status, né? Dentro da sociedade. Isso de tudo. Né? Tem gente que fala que era, não, é só pela arte. Antigamente não era só pela arte, não. Isso aí eu falo porque não era mesmo, né? E que não tinha essa curiosidade, né? De praticar uma arte marcial, ver aquela questão da família Grace, que foi onde eu comecei a ver a história e fui me encantando pelo jiu-jitsu, né? A forma como o jiu-jitsu desenvolve as pessoas, né? As posições, tudo que envolve lá dentro. Então, comecei a me fascinar por isso e comecei a dar o pontapé inicial, né? No ano de 2002, né? Que já tem um tempinho e até hoje estamos aí na pegada, né? Mas foi através de um amigo mesmo que ele me fez esse convite. E o senhor começou aqui em Bezerros mesmo? Aqui em Bezerros. A academia começou ali onde a farmácia hoje em dia Pague Menos, né? Que era no prédio em cima, que era também a academia Saúde SA, né, que hoje é Top Saúde SA, né? Aí começou lá com um tatamezinho pequeno, né? Um professor de Caruaru veio para cá dar aula pra gente e se iniciou nesse ano lá, né? Através justamente que a Agenor conhecia ele, né? A Agenor treinou acho que alguns meses em Caruaru, conheceu esse professor, né? E falou da possibilidade de trazer, né, o juiz para cá para Bezerros. Então eu fui pertinho aqui de Bezerros, né? O rapaz teve essa disponibilidade e veio para cá dar aula para todos nós aqui, né? E graças a Deus até hoje, né, estamos aí na luta. Ah, Mas boa. começou através de até Júnior, o nome dele, Júnior, o nosso primeiro professor, né? Não, a gente nunca esquece, né? Não, nunca Nunca esquece. O esquece. primeiro e ele. Então, professor, o senhor começou a treinar. E quando foi que veio a ideia do senhor abrir uma escola? Quanto tempo levou de uma coisa para outra? De onde veio essa ideia de dizer, a partir de agora eu vou ser professor também? Para falar a verdade, eu converso várias vezes, converso muito com os meus alunos em relação a isso. Eu nunca tive o intuito de ter uma academia. Nunca me passou pela cabeça a ideia de ser professor, dar aula. E eu passei 10 anos, né, como aluno, 10 anos. E nesses 10 anos, acho que quando eu peguei a faixa azul, né, acho que em 2005, por aí 2006, já comecei a dar aula lá na academia, né? A gente já começou, quando o professor não ia, eu ficava puxando treino, dando aula, e fui gostando, né, desse lado de dar aula, de realmente passar aquilo que eu vinha aprendendo, que é muito prazeroso, né, para a gente que é professor, a gente começar a passar o conhecimento da gente para outras pessoas. Isso aí é de uma importância gigante, né? E eu comecei realmente a gostar da coisa, mas ainda não me passava pela cabeça a ideia de ter uma academia. Eu estava lá dando suporte e a minha ideia era treinar lá e ficar, quando precisasse, dando aula, né? Mas no ano de 2011 foi quando eu comecei a já abrir essa mente para ter minha academia, né? Eu trabalhava em Caruaru, passava o dia trabalhando em Caruaru e quando eu chegava de 5 horas da tarde, 6 horas, já pulava para a academia, já parava em cima da academia, já ficava lá limpando ela para de 7 horas começar
o treino. E isso foi, querendo ou não, isso foi me moldando também. Eu falo ao pessoal que muito pronto, eu passei um tempo trabalhando no polo de Caruaru. E eu chegava perto de 5 horas da tarde aqui. O treino só começava de 7. Mas como eu morava distante, eu morava próximo ao Semaic, e o ônibus parava ali na Princesa Isabel, eu já parava lá, porque se eu sabia, se eu fosse para casa, eu não ia voltar de tão cansado que eu estava. Então eu já parava, que era em cima da academia, descia, arrumava o que tinha que fazer para esperar os alunos, ficava lá durante 2 horas fazendo o que tinha que fazer, porque eu sabia, se eu fosse para casa, eu não ia ter aquela coragem de voltar, né? Por conta do cansaço. E isso foi fazendo, me dando essa postura também perante os alunos, né? O pessoal vê minha responsabilidade de estar ali todos os dias, segunda a sexta, né? Tendo essa questão do cuidado com a academia, deixar tudo pronto para os alunos. E queira não, o pessoal reconhece isso, vai para caramba, né? E isso foi quando eu comecei com essa ideia de realmente abrir minha academia, aproveitando que muitos começaram a migrar e vir comigo, porque viu o cuidado que eu tinha, né, com o ambiente, vinha a minha responsabilidade, vinha a forma como eu já estava dando aula. Então isso só foi o início de tudo, né, para que eu realmente tivesse essa ideia de começar a dar aula. Mas que realmente, quando eu falo ao pessoal que nunca me passou pela cabeça de dar aula, o pessoal, mais Marquinhos, eu digo nunca. Através desse contato que eu tinha diário, de estar sempre na academia, cuidando daquele local, né, e já tinha essa questão de dar aula há um tempo, eu fui me apegando demais e fui gostando da coisa, né, de passar o meu conhecimento. Acho que não tem nada mais prazeroso. Você vê um aluno seu, né, tendo evolução através do que você vai passando para ele. Isso é de um prazer gigante. É muito bonito mesmo. Eu É. digo isso porque às vezes também estou no local, eu encontro um aluno. Tudo bom, professor? Tá onde? Eu estou trabalhando ali, estou fazendo aquilo ali. Acredita, a gente que é professor sabe, o coração fica aquecido. E eu ainda vejo, professor, todo esse seu cuidado, esse seu carinho que o senhor tem com o seu espaço, que o senhor posta lá e fazendo a limpeza, e puxando para cá, puxando para lá. Inclusive, eu estava lendo as suas caixinhas, que o pessoal faz as perguntas e o senhor responde. É. Eu dei um monte de print, digo, eu vou selecionar essas perguntas aqui, vou convidar o professor para o podcast, que aí eu faço essas perguntas a ele. Ele já respondeu por aqui, será possível que ele vai responder para mim lá. Agora, professor, eu tenho uma dúvida. Eu vou começar a treinar jiu-jitsu agora, certo? Eu queria que o senhor me explicasse aí essa questão das faixas. Qual é a faixa que eu começo? Faixa branca, não é isso? E qual é o percurso até a faixa preta? Me explique aí. Voltar só um pouquinho. É. No meu tempo. Eu gosto muito dessa história, pessoal, aos meus alunos, que o pessoal hoje em dia, então, a turma tem muito essa questão, professor, eu sempre falo, a turma não aceita essa questão do processo. A turma quer tudo para agora, né? Quer tudo para agora. Ainda mais essa juventude mesmo, né? O pessoal do tempo da gente, vamos dizer assim, né? Tem mais essa garotada aí que vem chegando, os caras não têm paciência. Pensa que vai aprender da noite pro dia, né? Já chega na academia pensando em faixa, né, em trocar de faixa, não quer respeitar, não respeita o processo de aprender sem pressa. A gente sabe que essa questão dessa vontade de estar trocando de faixa, essa ansiedade de estar trocando de faixa, só faz atrapalhar o processo, a evolução, o aprendizado, né? E pronto, no meu tempo mesmo, no meu tempo a gente, quando vinha trocar de faixa, a gente tinha uma cerimônia que a gente fazia final de ano, só final de ano. Aí imagine passar de janeiro a dezembro, treinando para se matar, que os treinos antigamente era negócio de louco mesmo. E quando chegava final de ano, ganhava um grauzinho. O que é grau? Grau é quando a gente não é troca de faixa, a gente tem uma faixa e na faixa tem uma tarja preta, né? Na faixa que é branca, a sequência branca, azul, roxa e marrom. Nessas faixas ela tem uma tarja preta na ponta. E nessa tarja preta vem esses graus, que é uns paradrapos enrolados nele, que a gente vai vendo a evolução do aluno, né? Ele está evoluindo, pô, de uma parte técnica, na parte da respiração dele está melhor, pô, ele teve uma evolução fora da academia, que eu falo ao pessoal que a evolução não é só dentro da academia, é você se controlar numa briga de trânsito, não fazer uma besteira, isso é ter autocontrole, tudo isso é aprender na academia, né? Isso tudo é evolução. E quando você começa a ter essa evolução, você vai tendo essa questão desse ganho, desses graus. E antigamente esperava um ano inteiro para ganhar um grau. E desmotivava muita gente. Porque imagine o seguinte, imagine eu que treino todo dia. O senhor treina uma vez ou outra, né? Aí quando chegar no final de ano, o grau que eu pegava, o senhor pegava também. Aí isso desmotiva pra caramba aquele que está treinando, né? Que tem uma frequência gigante na aula, e motiva falsamente, né, aquele que mal vai treinar. Pensa que está bem, que tal, mas na verdade não está, teve evolução nenhuma.
Isso desmotiva o pessoal, né? E vai fazendo com que gera isso dentro da academia, né? Muitas conversas do pessoal desmotivado. Muita gente sai por conta disso, tá entendendo? E tinha muito isso antigamente, né? Troca de faixa, a gente só trocava de faixa se tivesse um grupo de 10 pessoas faixas brancas. Para pegar a faixa azul, vamos dizer que os 10 fossem 10 cascas grossas, os caras bem, né? Os 10 não podia passar. E Passava 9, tinha que ficar pelo menos um ali. Aí quando for chegando outros brancas, né? Aí aquele poderia passar, trocar de faixa e deixar aqueles brancos ali, mas que ele já tivesse num nível também avançado. Então tinha muito esse processo e isso não dava essa questão do estímulo para o pessoal treinar, né? E há alguns anos eu comecei a fazer um sistema de graduação na academia, né, aqui na minha academia, totalmente diferente, que é realmente o aluno ele vai ter a troca de faixa por merecimento. Ao invés de ter essa questão de esperar o final de ano para sair graduando todo mundo, a gente tem um sistema na academia, um aplicativo, que nele vai somando suas aulas, né? Quando você faz um check-in, você marca, faz o agendamento da aula, no final do dia eu vou lá, faço check-in se foi, se não foi, e vai contabilizando aquelas aulas ali. E quando chega num determinado número de aulas, nada mais justo que você ir se graduando. Porque é feito, eu falo, pessoal, se você treina todo dia, não tem como você regredir. É impossível. Você vai sempre aprender alguma coisa. Sempre. Você está levando, se está passando por um momento ali de pressão, numa pulsão. Se você consegue se controlar, isso é evolução. A evolução não é só você estar parte técnica, né? Que a gente conversou agora, pois é questão de se controlar numa briga de trânsito, por exemplo. Isso aí tudo é evolução. E quando a gente começa a ter esse entendimento na academia, quando você vai ganhando esses graus, aí isso realmente não tem esse negócio de motivar ou desmotivar o aluno. Se ele ganhou aquele grau ali, é porque ele atingiu aquele número de aulas e ele sabe que fez por onde. E se ele não chega naquele número de graus ali, de aulas, ele não vai pegar, então ele sabe que está fazendo algo de errado ali, não está frequentando uma aula direito. Né? Tem todo esse processo. Né? Então não tem como enganar o aluno, não tem como deixar o aluno desmotivado em relação à questão de evolução. É impossível. É feito uma faculdade. Você chega na faculdade, imagina você chegar na faculdade, seja qual for, sei lá, direito. Aí eu vou me formar quando? Aí o cara diz, rapaz, sei não, te vira aí. Pô, não tem como. Agora você já chega sabendo como é que funciona o tempo, agora vai você estudar. É o mesmo processo. Mesma coisa. Isso é com criança, é com adulto também. Criança a gente tem um outro sistema também de graduação, mas porque criança gosta muito, a importância da criança quer pegar faixa. Né? A gente tem um sistema também que eu faço com que estimule a frequência de aula deles também. Eles também têm essa questão de ganhar grau com frequência de aula, comportamento em escola, que eu vou tocar nesse assunto aí, que é um negócio interessantíssimo, essa questão da graduação das crianças. Mas a graduação dos adultos vai muito nessa base. Realmente tem que estar lá ralando, porque se não ralar, não tem como você tá evoluindo, né? então, eu sou faixa branca, Aí depois vem azul, azul, roxa, roxa, marrom, preta. preta. Aí depois da preta ainda tem. Porque, pronto, quando chega na faixa preta, nessas faixas anteriores, é feito falei, aí por tempo, evolução, você vai ganhando grau. Chegou na preta, não tem mais essa questão de pegar grau por tantas aulas. Você obrigatoriamente passa 31 anos na faixa preta. É obrigatório. Aí quando completa os 31 anos, você troca de faixa. Então o processo é longo, né? É para você ser faixa preta mesmo, né? É, Você ouviu que a frequência, as habilidades que vai, mas tem alguma coisa que eu tenho que saber na faixa azul, por exemplo, sair da faixa branca para faixa azul. Tenho que saber isso aqui. não, É especificamente mais não, um não, não. conjunto, É um conjunto. Não mais tem, um não. conjunto. Tem as posições que são proibidas para faixa branca não pode fazer, só a partir da faixa azul. Tem algumas posições que são perigosas que faixa branca não pode fazer. Pela questão de falta de experiência, né? Querendo ou não, mas você tem meses treinando, mas você não tem a experiência de determinadas posições e que acaba machucando seriamente. Então, tem posições que são proibidas mesmo para faixa branca, tem posições que são proibidas para faixa azul e roxa, que só faixas marrom e preta que podem aplicar, que são realmente movimentos que, se realmente tiver o encaixe da posição correta, a lesão é muito séria. É. Bacana. O senhor me falou aí agora há pouco também sobre as crianças, né? Que eu notei também que o senhor, inclusive, tanto o senhor quanto a sua esposa, a sua filha aí, estão muito envolvidos nesse projeto Isso. de dar aula a crianças. Qual é a importância de eu ter um filho ou ter uma filha para poder colocar ele, para poder treinar jiu-jitsu na academia? E a partir de que idade eu posso colocar? Posso colocar meu filho a partir de qual idade? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 3 anos? Explique aí. A gente estamos com uma turma hoje em dia. Eu já dou aula a criança desde que eu abri minha academia, né? 13 anos. Eu já abri com a turma de criança. E o início, como todo início, é muito complicado. Só que meus alunos eram meus filhos, minha sobrinha e um amigo da minha sobrinha. Só tinha os quatro.
né? Era só. Tinha dia que eles não queriam ir treinar de jeito nenhum. Chorava para não ir. Digo, não, mas tem que ir, que quem passar vai ver que tem que ter criança, pô. É Tem verdade. que passar e tem que ver o movimento, né? E ficou nessa pegada por alguns meses. Aí começou a entrar mais crianças, entrando criança, e hoje em dia, graças a Deus, a academia é cheia, né? Mas a questão da importância, né? Eu sempre falo, pronto, meus filhos começaram a treinar, meu filho tinha 5 anos quando começou a treinar, minha filha tinha 3, né? Aí eles começaram bem novinho. E quando eu senti o que o jiu-jitsu fez na minha vida, né, de importância em vários segmentos dela, de autocontrole, né, eu costumo falar que o jiu-jitsu blindou minha mente. E é isso que eu sempre converso com os pais, da importância de colocar um filho para que blinde a mente dos seus filhos. Né? Hoje em dia a gente não pode deixar os filhos da gente se perder numa danada de uma tela de celular. Que a gente vê tanto hoje em dia, né, pais perdendo filhos aí para um computador, para um celular. Né? Não tem mais o controle com o filho em relação a isso. A gente sabe que isso aí acontece demais. Né? É um problema que vem passando na sociedade da gente que fica difícil de controlar hoje em dia. E quando eu vejo o que o Jiu-Jitsu fez na minha vida, né? Eu já que eu iniciei, eu era ainda adolescente, quase um adulto, eu tinha 17 anos, e eu tinha que passar isso para meus filhos, né? Eu tinha que passar porque eu só tive coisas positivas dentro do Jiu-Jitsu. Não tive nada para dizer que, não, o Jiu-Jitsu me atrapalhou em algo. Nada, nada mesmo. Então eu tenho que passar isso para meus filhos. Eu sempre dizia que quando meus filhos nascer, meu filho vai ser a primeira coisa que vão fazer. Eu falei, eu sou apaixonado por futebol. Digo, mas pronto, meu filho não sabe nem chutar uma bola. Mas ele já começou em cima do tatame. Dele pequenininho, eu levei ele para academia. Ficava lá comigo, correndo, brincando. E hoje em dia eu vi, né, a importância para o jiu-jitsu que o jiu-jitsu teve na vida deles. E ainda tem, né? Minha filha dá aula comigo. Meu filho parou ano passado, mas treinou muitos anos. Mas eu sei que muita coisa positiva ele ganhou através do jiu-jitsu. Confiança, postura. Eu sempre costumo falar essa questão do bullying que muitas crianças sofrem. Quando a criança começa a praticar uma arte marcial, né, quando a criança começa a praticar o jiu-jitsu, a postura da criança é diferente. E ela não se abala com qualquer brincadeirazinha, né? Não tem como, né? Porque ela vai estar com a mente blindada. Ela não vai se perder, né? Em determinadas brincadeiras por conta de chacotazinha. Ela já coloca aquele coleguinha no lugar dela, né? Não tem como, né? Uma criança ficar realmente sofrendo bullying, uma criança que tem arte marcial. Isso aí eu digo que é impossível mesmo. Não tem, é algo que blinda a mente dela, né? E quem está ao redor dela também vai estar sempre tendo essa noção do que elas estão fazendo, né? E isso tudo através da arte marcial. Então eu vejo a importância do jiu-jitsu para a criança como algo que vai prepará-las para serem adolescentes, né? Hoje em dia vê tanto adolescente com tanta crise, com tantas síndromes de pânico, ansiedade. E eu tenho certeza, uma criança que começa realmente pequenininho, para começar a passar por esse processo é muito difícil. E sem falar do preparo que eles vão ter numa vida adulta, né? Saber lidar sob pressão, né? Não passar por algum problema, seja o que for. Relacionamento profissional não vai estar se abalando tanto como muitos vivem aí, muitos ficam abalados. Mas tudo isso através de quê? De estarem sempre trilhando algo, né, através de uma arte marcial. Isso aí prepara demais o pessoal, você saber agir sob pressão. Não tem nada igual. Eu falo ao pessoal, toda arte marcial ela é muito, muito bem-vinda. Mas o jiu-jitsu ela tem um diferencial porque você está lidando sob pressão. É 24 horas que você está treinando. Não tem um momento no jeito que você esteja relaxado. Se você relaxou, piscou, você vai estar passando mal. Então você fica lidando sob pressão o tempo inteiro nos treinos. Então isso te prepara demais para a vida. Não tem como você dar para trás né, tendo esse sentimento, tendo esse caminho dentro do jiu-jitsu e você desviar lá na frente. Não, é impossível. E uma coisa que eu também não via antes, por exemplo, mulher treinando jiu-jitsu, criança treinando jiu-jitsu. Eu acho que primeiro chegou mais as crianças, né? É, Que aí os pais estão ali com essa preocupação na escola. E as mulheres, como é que foi essa entrada? O senhor sentiu essa entrada das mulheres, professor? correto, professor. Na academia, Cresceu, né? cresceu demais. Porque eu lembro que quando a gente iniciou, só tinha a primeira mulher que veio treinar aqui, em Bezerros, foi inclusive a mãe de meus filhos, né? Depois dela veio Vládia, eu lembro as duas primeiras. Aí veio Vládia, né? Depois de Vládia começou entrando uma ou outra, mas ainda tinha muito preconceito, né? Com a mulherada, muito mesmo. Mas eu também, conversando esse dia lá na academia com o pessoal, explicando, até a menina conversando na academia essa semana,
explicando o porquê de não ter mulher antigamente treinando. Né? Antigamente era um bando de marmanjos treinando. Antigamente as academias eram um negócio, não eram ambientes limpos. Antigamente tinha muito essa questão, professor, de o ambiente tem que ser sujo. Mas é sério mesmo, não é brincadeira. Não. O ambiente tem que ser sujo, o ambiente. Sujo, os kimonos fedidos. Por quê? Isso fazia com que o pessoal enxergasse que ali era um ambiente que a galera treinava demais. Não tinha tempo de lavar kimono. Poxa, eram os caras treinando sem camisa. A gente tinha um treino antigamente que a gente chama de nogi, que era o pessoal com um sungão, sem camisa. Aí imagina um ambiente desse com uma mulher. Uma mulher nenhuma aí. É impossível, né? E quando começou a ter o lado profissional da coisa, né? Pronto, aqui na academia é proibido o pessoal treinar sem camisa. Tem que ter camisa por baixo do kimono. Tem academias ainda por aí que aceita. Aqui na minha não tem como. De jeito nenhum. Aqui tem muita mulher treinando. Ou seja, eu te falei, é minha filha, tem mulheres casadas, pô, minha esposa, minha sobrinha. Então, tem muita mulher aqui treinando. Então, é um ambiente que, poxa, o pessoal tem que ter o respeito, né? Tem que ter essa questão da vestimenta deles. É um ambiente que não pode ter essa questão de, feito antigamente, chamando palavrão, o ambiente falava de tudo que é de assunto. Pô, você tem que ter, tem que ter a noção do que está ali cercando. Você tem que ter noção que tem mulheres no ambiente treinando, né? Então você não tem que estar com todo tipo de conversa naquele ambiente. Então o ambiente tem que estar sempre limpo, né? Os kimonos cheirosos, nada de kimono fedido, feito era antigamente. Então isso foi chamando demais a mulherada, né, para os treinos, que elas começaram a ver essa questão que o pessoal tem muito ainda essa ideia, alguns têm, né, de que é um esporte que é, claro, 100% agarrado, jiu-jitsu. Então tem muito esse preconceito do agarrado. Eu vejo, às vezes, claro, muitos mulheres solteiras mesmo, ou casadas, seja quem for, que às vezes fala que não vai por conta disso, que o marido não deixa, ou que vê. Poxa, então leva o marido para lá para ele ver que não tem isso. Mas, claro, tem que procurar uma academia de procedência. Que nem toda academia tem um negócio desse, né? Tem academias por aí que a gente sabe como não tem essa linhagem. Então, eu falo para o pessoal direto, pô, tenta levar, conhece o ambiente, claro, antes de tudo, vê onde está treinando, que é um ambiente, pessoal, um ambiente onde tem mulheres e crianças treinando. Eu sempre falo que é um ambiente de respeito, não tem como. Se você chega num ambiente que só tem homem, então desconfie. É uma coisa, né? Desconfie, porque não tem como ali, naquele ambiente ali, que só tem homem, né? Ser um ambiente realmente de agrado. Agora, se você tem um ambiente que tem crianças, tem mulheres, poxa, pode ter certeza que é um ambiente de respeito. E que aqui é lotado, né? Menino Graças a demais, é Deus. mulher. Então eu vejo muito essa importância. Teve essa questão do profissionalismo, né? Foi um pontapé, foi um negócio principal. E também essa questão da defesa pessoal. Né? E hoje em dia a mulherada, a gente vê como tá. É muita violência hoje em dia, infelizmente, né? A gente, só que a gente vê agora aí, fez esse caso agora daquele sacana, né, que deu mais de 60 socos na namorada. A gente vê que a violência cresce, né, descontroladamente em relação às mulheres, né? A gente vê isso demais. E eu sempre converso com o pessoal a importância da mulherada treinar, não para estar medindo força com o homem. Porque quando eu converso com o pessoal em relação a isso, eu fiz um aulão aqui na academia em 2022, eu acho. Que eu fiz uns eventos femininos aqui na cidade. Eu fiz até um na Serra Negra, ano retrasado. Mulher pra caramba. Aí eu fiz um ano anterior, foi aqui na academia. Aí eu conversando com as mulheres lá, digo, olha, a mulher tem que entender o seguinte: se ela vier passar por uma situação, por seja de agressão, tentativa de estupro, né? A mulher tem que ceder. Aí a mulher ceder como? Eu digo, quando eu falo ceder, eu me refiro à questão de quê? Uma mulher que tem uma noção de arte marcial, independente, se ela for medir força com um homem, ela nunca vai ganhar. Isso aí é lógica. O cara pode ser magro, baixo, o que for, mas é naquele momento ali de ódio dele, a força dele triplica. Então a mulher nunca vai ter força para um homem. Quando eu falo ceder, ela ter a noção do momento certo de agir. Ela saber o momento certo de agir. E não agir no impulso de tentar dar um soco, tentar tirar. Só vai gerar mais ódio naquele camarada ali, né? E só vai piorar a situação dela. Agora, se ela tem essa calma, né? Que se aprende muito. É o que eu falo ao pessoal, a capacidade que o juiz tem na vida das pessoas, de te preparar para situações extremas. Agora, se você tem aquela calma, aquela noção de esperar o momento certo para agir, seja correr, né? Seja botar dedo no olho do camarada, seja o que for, mas por saber o momento certo, ela vai ter uma chance. Então, essa questão da violência com a mulher, né?
ligada ao jiu-jitsu, tem essa relação muito próxima dela ter essa noção de treinar e saber se preparar, não para sair agredindo, e saber realmente esperar o momento certo de fazer determinada situação. Né? Se preparar, feito falei, aquela questão, é se preparar para momentos extremos, é saber o que está fazendo. Se defender na hora certa, né, professor? Isso. Olha, você estava falando aí sobre as academias antigamente, né? Eu me lembro que teve um tempo que acho que eu morava em Ferreiros, uma cidade perto de Timbaúba. Eu acho que teve uma ação da SDS que era para dar aula de defesa pessoal. Defesa pessoal. E aí veio um professor lá em Ferreiros, viu? Uma cidadezinha com. A minha cidade, Pernambuco. Pernambuco. Ferreiros, fica perto de Timbaúba, tem 12 mil habitantes. É bem pequenininha. Aí veio um professor pela SDS para dar aula a gente de defesa pessoal. Fazer uns enrolamentos, não tem isso? Um achar, um negócio desse. Bacana. Fui. Já tô vendo. Né? Fui, a gente passou, acho que foram 4 aulas. No final tem até um defesa pessoal, né? Recebeu. E depois disso tinha como se fosse uma academia para a gente poder ir. Tinha lá os treinos de jiu-jitsu e depois tinha quase. Era como se eles vão fazer um rola aqui. Era como se fosse vale tudo. É pancada. Foi que anos? Isso eu acho que 2006, 2005, 2004. Professor, na hora que começava a brincar, o cara pegava o cara pelo pescoço e rodava. Jogava no chão e BBB. Eu disse, meu irmão. Aí eu fui ainda algumas vezes, depois eu disse, botaram eu pra treinar com o cara. Que eu disse, olha, aqui é pancada. Eu acho que ainda foi um mês e um pouquinho e tal, mas não deu pra mim não. Não deu pra mim não. Mas o nível de violência era altíssimo. Altíssimo. Porque é aquela coisa, professor. Vale tudo. É. E o pessoal tem que ter o entendimento seguinte. Tem aquilo que eu falo, tem academias e academias. Hoje em dia, como é que eu vou chegar pro senhor, empresário, uma coisa e outra, chegar na minha academia, eu vou dar um treino desse? Fica. Não fica nunca. Não fica. Eu costumo, pronto, quando eu era aluno mesmo, a gente não podia tomar água. Pra você ter ideia, era proibido tomar água. O professor fechava o registro do banheiro. Era, fechava o registro do banheiro pra gente não tomar água. Professor, posso ir no banheiro? Ele, vá, pode ir no banheiro. Aí não tinha água nem na torneira. Porque ele já sabia, fechado, era proibido tomar água. Então, assim, o nível era diferente. Tinha uns camaradas aí que andava com bambu pra dar na canela da galera se fizesse coisa errada nas costas. Tinha um professor no Recife que andava com bambu, ficava lá, a galera treinando, se fizesse errado, ele dava na canela, nas costas. Então era muita loucura mesmo. Eu falo ao pessoal, por isso que hoje em dia o jiu-jitsu está em evidência demais, porque o negócio virou profissional. A turma, e ainda tem gente que vai nessa linha ainda, né? De tudo. Daquilo que eu falei de kimono fedido, de tudo. Mas, porra, por quê? Porque não tá nem aí. Ainda tá no pensamento ainda de antigamente. Ou você começa a fazer com que o seu mente realmente caminhe para frente, fazer curso, é se profissionalizar, é estudar, ou ficar para trás. Até atrair, né, professor? Poxa, Um público diferente que é. gosta próximo de você, né? Hoje eu dou aula a muita gente, aula particular, né? Tem muita gente que treina comigo só aula particular, empresários que treinam comigo em horário particular. Não vai para turma coletiva, mas não é pela questão de não quero estar junto do pessoal, porque às vezes tem um receio de se machucar, né? Só que imagina, o cara vai para uma reunião no outro dia com o olho roxo. Não dá. Aí os caras treinam comigo aula particular. Tem muito isso hoje em dia. Agora, pronto, se chegar, aí pronto, treino de competição. É diferente. O negócio a gente já aperta mais. Mas, claro, treino de competição para o pessoal que já tem uma certa experiência. Então é diferente. Aí imagina, chega um cara para ver o primeiro treino, para ter um primeiro contato num treino de competição. E tem gente que joga ele na cova dos leões, meu amigo. Bota ele lá dentro, bota te vira aí. O cara desse nunca mais ele volta. Antigamente tinha muito isso. Realmente, tinha uns que voltavam. Aquela galera que era naquela mesma mente, naquela mesma mentalidade, doido, né, louco. Mas a grande maioria não vota. Não vota, não, porque pô, ninguém quer estar se machucando, não, todo dia não. Eu falo, pessoal, aqui a gente tem que zelar pela integridade física de cada um aqui. Eu preciso de todo mundo aqui amanhã. E vocês precisam de cada um. Tem que estar todo mundo aqui treinando para evoluir junto. Mas se fica nesse pensamento de chegar e soltar o cara junto com os leões, meu amigo, ninguém fica. Então, por isso que o jiu-jitsu cresceu tanto. O pessoal começou a enxergar isso. Né? Tem que ter o treino dos loucos ali, né? A galera compete, pô, mas tem que ter o treino para aquele cara que quer estar ali como hobby, desopilar, a válvula de escape.
Então tem que ter isso, senão a coisa não anda. E a gente vê isso não só no jiu-jitsu aqui, mas, por exemplo, eu gosto de corrida, né? Eu gosto de corrida. Domingo agora eu vou fazer meia em Recife, na Corrida do Santander. E em novembro eu vou fazer uma maratona, 42 quilômetros. 42, né? Então, tudo certinho para que isso aconteça. Eu tô treinando, né? Tô treinando para poder conseguir fazer no final do ano. Às vezes, por exemplo, eu vou treinar com o pessoal vai rápido demais. Tem cara que quer correr 1 quilômetro em 3 minutos e meio, pô. Em 4 minutos e meio. Eu disse, olha, eu corro em 6. Meu tempo é 6. E chego do mesmo jeito. E se eu esticar muito, eu vou chegar em 5,45. Mas eu já não gosto muito. Porque quando eu vou, eu quero ir escutando um podcast. Eu quero ir escutando minha playlist. Eu quero correr, chegar todo suado. Quero gravar um vídeo no meio do caminho, porque eu gosto de fazer isso também. Ótimo. Já o outro cara, ele quer ir, meu amigo, como se o mundo Se alguém fosse tá gravando, pega ele. danado. Disse, não, porque olha, eu não gosto assim, não. E que eu saí, evidentemente, para fazer exercício, para manter o peso, as taxas, tal e etc., mas também para dar uma se divertir. Claro. Eu já tenho tanta competição no meio do mundo. Eu já tenho competição na minha empresa, tenho competição nas estácios, tenho competição. Como é que eu vou treinar para correr competindo doido também? Não dá, não dá. Agora, pessoal, eu tenho uma dúvida. Inclusive, foi uma mãe que me disse isso, né? Olha, vou colocar meu filho ou minha filha no jiu-jitsu para combater o bullying. Como é que o senhor vê essa questão? Ajuda, não ajuda? Isso é 100% certeza que ajuda, né? Eu costumo falar isso aqui aos pais, né? E pronto, eu tenho uma turma, Jadiel, de crianças, feito eu falei, muito grande. E eu tenho muitos relatos de pais, né, de filhos que sofriam bullying na escola, porque depois que começou a treinar jiu-jitsu, a coisa fluiu de uma forma, mudou drasticamente. Porque é aquilo que eu falo, uma criança, quando ela tem o entendimento do que ela está fazendo, eu converso muito com elas, né, tem que ter essa conversa, porque criança às vezes não tem noção do que está fazendo, né? Eu sempre falo com elas que eu não quero elas usando o jiu-jitsu fora da academia, a não ser em situações extremas. O que é situação extrema? É uma sala dessa. O coleguinha te trancou na sala e disse: eu vou dar em você. Tem que se defender. Tem que usar o que se aprende aqui no jiu-jitsu. Acabou. Eu falo isso a eles direto. E os pais apoiam e ponto final. Mas eu não quero eles estar numa quadra, né, brincando, discutindo e arrumando problema. Então isso aí é inadmissível. Eu não quero isso aqui de jeito nenhum, fala eles. E essa questão do bullying, é, eu tenho muitos relatos aí de pais que falam sim que os filhos, né, é um motivo de chacota dentro da escola, né? Sofri essa questão de agressão, fulaninho chegava, ficava batendo, empurrando. E quando começou a treinar o jiu-jitsu, feito eu tô dizendo, a questão da postura da criança é algo que vai definir tudo ali. Se uma criança que está ali cabisbaixa, pode ter certeza que ela é alvo de todo mundo não, né? Daquele que gosta. É alvo fácil. Agora, se é uma criança que tem uma postura, se caso alguém bater algum tipo de brincadeira com ela ou bater nela, eu tenho certeza, agora é certeza absoluta, que se ela tiver a postura que eu estou dizendo que ela tem que ter, quando ela começa a ter o entendimento do jiu-jitsu, aquele moleque que chega próximo dela nunca mais na vida se aproxima. E se chegar, vai ter a rebordosa para ele. Então não tem como. Não tem como. Então é uma ferramenta importantíssima na vida das crianças. Prepara elas, né? Prepara a criança para ser adolescentes, né? Sem ser frágeis, feito são os de hoje em dia. A adolescência está frágil. Verdade, professor. A mentalidade dessa juventude está frágil. Qualquer coisa é motivo para muita coisa, né? Então, assim, isso quando começa, eles começam a ter essa mentalidade, né? De que nada vai atingir elas, a não ser que elas deixem. Elas vão ser adolescentes que não vão ter problema em nada, vão ser adultos preparados para a vida. Então, essa questão do bullying para a criança que treina arte marcial, eu vejo que isso aí é quase impossível. Eu falo porque os relatos que eu tenho dos pais aí, né, eu não vejo ninguém chegar para mim e dizer, Marquinhos, tá sofrendo bullying na escola. E o que eu vejo é chegar e dizer, olha, sofria bullying, acabou, parou com tudo. Porque a postura da criança muda, não tem como. E não tem, é impossível o negócio. Isso é com criança, com adulto que for. A postura revela o que você é. Revela Agora, demais. não sei se o senhor percebe isso. Às vezes a criança em si, ou o adolescente, ou o adulto em si, ele tem uma personalidade, né? Tem uns que são mais, meio que como se fosse mais frágeis mesmo. Uhum. Chega meio fraquinho, meio não sei o quê, nem cara, olhando pro chão.
Não tem isso. E já tem aquele outro que chega e diz assim, onde é que a gente vai meter o braço para cima aqui? Não é? Qual é esse seu primeiro contato? Que inclusive é uma pergunta do nosso editor aqui, o Gabriel, certo? Como mandou aqui para mim, pergunta a ele aqui, como é o seu primeiro contato com essa criança? Aquela que chega mais xoxinha, olhando pro chão, tímida, insegura, e aquela que já chega dizendo, e aí, aonde é, vamos, 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 vamos. Começar por essa agitada, né? Agitada a gente já tem que segurar um pouco mesmo. Porque nessa agitação da criança, né, quando ela chega realmente com essa. Quando chegou tá há pouco tempo, tô com um aluno nessa linha aí. Agitado pra caramba, já chegou. Eu sou muito amigo do pai dele, né? Aí ele já chegou querendo. Digo, ó, tem que ter calma. Você primeiro vai ter que aprender os movimentos básicos para você não se machucar, primeiro de tudo, que você acaba se machucando fazendo movimentos errados. Então você tem que ter calma, tem que aprender o básico, para depois, senão machuca também seus colegas. Então tudo dele já quer lutar. É feito que você falou, ele já chega na primeira aula querendo lutar. Não, você não vai lutar na primeira aula. Você tem que aprender algumas coisas básicas, observar como é que funciona o treino, né? Tem que controlar aquela ansiedade daquela criança, porque nada mais é que ansiedade um negócio desse, né? Nada mais é. Então tem que controlar isso dela. É onde já começa a ter a importância do jiu-jitsu na vida dela, né? Controlar a ansiedade ali. Ela tem que saber que tem um momento para tudo. Para tomar água tem um momento, a não ser banheiro, claro, mas para tomar água, para fazer tudo tem um momento na academia. Então isso já vai começando a controlar aquela ansiedade, né, dessa criança que já chega querendo trocar tapa com todo mundo dentro da academia. E já o outro, que chega tímido, né? Aí a gente já tem que ter um tratamento, claro, diferente, para tentar realmente. Porque quando a criança já chega assim, já é nítido que ela é uma criança insegura, né? Que não tem aquela segurança de estar. A timidez. Pô, eu tenho um aluno aqui meio que já está com. Deixa eu ver, já tem uns 6 anos que ele está comigo. Ele chegou tímido pra caramba, muito tímido. E ao mesmo tempo, quando ele começou a se soltar com a timidez, ele começava. Parecia que ele derrubava a academia. Não parava quieto, cara. Não parava quieto. Aí eu conversava com o pai dele para dizer, Marquinhos, faça o que você achar que tem que se fazer aí, meu amigo. Aqui está nas suas mãos. Porque o bom é isso, tem pais que não gostam. Porque eu sempre converso com os pais, aqui é do meu jeito. Você tem que entender que aqui não tem esse negócio do pai interferir, não. Aqui é do meu jeito. Quando eles fizeram alguma coisa de errado aqui na academia, porque imagina, professor, se eu for passar todo problemazinho de criança pro pai, o pai não vai ter sossego. Eu digo, isso aqui eu vou resolvendo. Se for algo extremo, eu envolvo os pais. Mas esse negócio, um exemplo, tu é feio, tu não sei o quê, tu é gordo. Porra, eu não vou estar falando só os pais, eu vou e resolvo, chamo, conversa, olha, para com isso e tal, se resolve. Se não se resolve, os pais entram, né? Tem tudo isso também, tem que ter. Então essa criança, ela mudou da água pro vinho. Hoje em dia ela é um exemplo aqui dentro da academia. Aí eu já tenho uma outra aluna minha, que é Jennifer, né? Ela, se houver, ela, para escutar a voz dela é difícil, porque ela é bem tímida. Quando ela chegou bem timidazinha. Aí, apesar que hoje era isso é a postura dela mesmo. Ela fala bem calma e tal. Mas ela chegou, né? Toda na dela, né? Escondidazinha ali, com vergonha. Ela hoje vai pra competição ganhando tudo aí fora, nas competições, tá ganhando tudo. O jiu-jitsu transformou, né? Eu e a mãe dela, a gente foi vizinho muitos anos. E a mãe dela fala que ela se Marquinhos, o jiu-jitsu na vida de Jennifer foi um negócio impressionante. E ela queria fazer baleves. Essa não faz difícil para ver. Fez uma aula, se apaixonou. Ela não falta um treino. É um exemplo aqui dentro da academia também. Uma das, né? E ela, quando ela veste que uma, ela se transforma. Ela se transforma. Então eu vejo, feito eu falei, aquele agitado, a gente tem que dar uma segurada, explicar como é que funciona, controlar essa ansiedade dela, que nada mais é do que a ansiedade isso aí. E aquele que chega tímido, a gente tem que dar aquela segurada também, para ele despertar para a vida, né? Porque senão, também com essa timidez também, se afasta a criança também. Porque ela não quer aprender, né? Ela fica com preguiça. Então tem que ter esse jogo de cintura aí, porque senão vai afastando. Professor, por exemplo, eu sou professor de administração, o senhor é professor de jiu-jitsu. Eu quero agora ser professor de jiu-jitsu. O que é que eu preciso ter? Tem que suar, tem que ralar Tem que suar. bastante. O pessoal fala essa questão mesmo do que precisa. Digo, rapaz, primeiro de tudo, acaba realmente ter um lado do seu professor. Que o pessoal pensa que amarrar a faixa da cintura já pode sair dando aula. E a gente vê campeões mundiais que não sabem dar aula. Isso acontece. Mas também tem professores que nunca ganharam título, mas sabem dar aula. Então não é, né, é muito relativo isso, né? Então eu sempre falo que
Primeiro de tudo, tem que ter conhecimento técnico também, claro. Tem que conhecer muito aquilo que está fazendo, que não adianta você tentar dar uma aula, ir para uma aula de jiu-jitsu, seja o que for, e chegar lá e não saber o que passar. Então tem que ralar muito. A estrada realmente, você tem que ter conhecimento do que está fazendo. Porque senão, uma coisa é fácil, chegar para um aluno novato, pronto, você vai ter aula comigo. A coisa mais fácil do mundo é dar aula a um novato. Tudo que vier para ele realmente não é novidade, então vai ser muito interessante para ele. Agora, quando você começa a ter o entendimento do jiu-jitsu, quando começa a se graduar, quando começa a pegar, trocar de faixa, ou chega numa faixa preta, como é que eu vou dar aula uma faixa preta? Se eu não tiver um conhecimento, aquele preto, vai sair da minha academia. Então eu tenho que ter o conhecimento para suprir a necessidade de todo mundo, seja no iniciante a um professor também faixa preta. Eu tenho que ter esse conhecimento, né? E também tem que entender de gente, é o que eu falo. Tem que entender de gente. O pessoal pensa que para manter uma academia também, para trazer novos alunos, é o aluno chegar lá e fazer a matrícula, a mensalidade. Pô, se você não entende como lidar com as pessoas, o aluno vai bater, treina 1, 2 meses, sai. Vai entrar, treina uma semana, sai. Então não é simplesmente chegar e matricular um aluno. Você tem que ter um envolvimento, tem que ter. Por isso que eu faço tanto curso. Eu faço muita coisa mesmo. Tô fazendo um curso agora mesmo, que eu comecei semana passada, de gerenciamento da academia. Gerenciamento da academia, de como abrange muita coisa da parte da administração também. Então, se não tiver, não vai, não anda, não adianta de jeito nenhum. É feito dizendo, graças a Deus, eu só venho alavancando as coisas. Né? Quando eu começo, costumo falar que quando eu comecei, que a gente começou, minha academia começou num depósito de gás. Era um espaço que tinha lá, era o pessoal lá enchendo o gás, trocando, e a gente montou um tatame lá, de lá da estação ali. Passou um tempo, aí foi melhorando, e graças a Deus eu estou num local hoje em dia aqui que, para quem chega, porra, é uma academia realmente de respeito em tudo. Então, tem que ter, não é só, feito falei, não é só conhecimento técnico, vamos dizer assim. Tem que entender de gente mesmo, tem que saber ministrar, tem que saber lidar com as pessoas, porque senão a coisa não anda, não. Excelente, professor. Agora, professor, a gente tem, por exemplo, as práticas esportivas. Vai ter o jiu-jitsu, vai ter o futsal, vai ter o futebol, vai ter o handball, basquete, etc. Geralmente, como é que o senhor vê, por exemplo, principalmente o apoio, né? O apoio contra políticas públicas, etc., apoio de prefeitura, estado, etc., em relação à questão, essa dicotomia, né, entre futebol e jiu-jitsu. Tá distante demais, distante. A gente vê futebol hoje em dia, a gente sabe, feito falei, futebol é a paixão nacional, a gente sabe disso. O apoio que a gente tem aqui na cidade é mínimo, é muito pouco. Infelizmente, né? Teve um tempo que Luciana deu um apoio para uma coisa e outra, né? Mas ainda é pouco. A gente sabe que, se tratando de futebol, eu costumo falar que esses dias eu fui lá no campo do Botafogo, né? Assisti um jogo lá. Pô, você não vê outra coisa a não ser xingamento, bebedeira, né? É feito assim. Eu gosto de futebol. Eu passo o final de semana, dia todo assistindo jogo. Sou apaixonado de futebol. Mal jogo bola hoje em dia porque não tenho mais tempo. Mas eu gosto muito. Mas quando eu falo essa questão do que traz de benefício, jiu-jitsu, arte marcial em geral, e futebol vai lá para baixo. Eu não vejo o futebol tendo benefício em relação à disciplina. Eu não vejo. Por quê? Você vai para um estádio de futebol, você só vê o pessoal, feito falei, é bebedeira, é usando droga, é palavrão, xingamento, confusão. E a gente sabe que tem isso. Não adianta esconder. Eu digo que eu estava aqui esse dia no Botafogo e foi desse jeito. Infelizmente. E quando você fica com uma competição de jiu-jitsu, você não vê isso. Você não vê isso. Primeiro que está ali todo mundo cuidando da saúde. São atletas. Então você não vê ninguém no arquibancada bebendo. Você não vê isso, primeiro de tudo. Né? Confusão, que eu digo, às vezes vai ter, você discute com o árbitro, mas eu falo a questão de briga. Isso você não vê em evento de jiu-jitsu. Né? Numa prática de jiu-jitsu, você vê essa questão da disciplina, tem inúmeros benefícios feito treino, questão de disciplina, hierarquia, né? Empatia, pô, tem tudo. No futebol você não vê isso. É um querendo matar o outro. É um querendo ser melhor do que o outro. Né? E quando tem essa questão de apoio, eu vejo que tem apoio para tudo aqui em Bezerros, se tratando de futebol. É um campeonato aqui, é um campeonato ali. Verdade. A gente sabe que tem. Quando vai para o jiu-jitsu, não tem apoio. Né? Nunca teve.
O apoio que teve ultimamente foi o Luciele fez uma frente no evento feminino, né, com o pessoal da prefeitura, fez. Mas é pouco. A gente precisa de mais, né? Não só o jiu-jitsu, eu falo da arte marcial geral, né? É um karatê, é um muay thai, você tem que ter a capoeira. Pô, são esportes, né? São artes marciais que só traz benefício para a sociedade. Eu não vejo como dar errado, né? Uma pessoa que tem a mentalidade de treinar arte marcial tentar realmente seguir aquilo. Eu não vejo como dar errado, né? Mas o apoio aqui é muito pequeno. Se tratando de futebol. O futebol, você vê que toda semana tem competição. Você vê que o pessoal tem a preocupação, o time, para ser campeão, tem a preocupação de quê? Ganhou, pega o dinheiro do brinde e faz o quê? Vão beber. Certíssimo. Isso é realidade. Você não vê isso uma competição, a turma vai, poxa, faz, tá tripa o coração, feito diz o outro. Vai para a competição, gasta para chegar a ganhar a medalha e voltar para casa satisfeito. Para no outro dia treinar mais ainda, se alimentar melhor, né? Ir para uma academia de musculação, vai para um nutricionista, se preocupa com a saúde. Você não vê isso, não. Você não vê ninguém se preparando. Os caras se preparam para ganhar, para depois beber. É o que eles querem. É verdade. É isso aí. O pessoal, gostando ou não, isso é realidade. Né? Isso é realidade. No futebol, e quando você olha para o jiu-jitsu, é totalmente diferente. Professor, tem uma crítica que eu acho que o senhor já deve ter escutado em relação à questão do jiu-jitsu, que o pessoal diz assim, ó, se machuca muito, machuca demais, machuca demais. Como é que o senhor responderia a isso? Falo que o futebol machuca muito mais. Machuca demais. Mas muito mais. Né? No jiu-jitsu, a gente tem a questão dos 3 tapinhas, né? Que a gente fala. Pô, se tem uma posição que está encaixando, você dá os 3 tapinhas ali, o cara solta. É um código de conduta que a gente tem, né? Você não vai ver ninguém dando os 3 tapinhas, o cara puxando para quebrar teu braço, né? No futebol não tem isso. Acaba chega dando um carrinho para trás, não tem como você se livrar daquilo. Então eu digo, futebol machuca muito mais quando o pessoal vem com essa ideia de que se machuca demais. Pô, eu, feito falei, já treino há 23 anos. Lesão séria, para dizer, não, eu passei meses, eu nunca tive. Já quebrei meu pé na competição, mas eu passei 40 dias e botei aquela botinha ortopédica e ia treinar do mesmo jeito, dando aula, dava aula ainda. Mas lesão séria, eu nunca tive, dentro dos 23 anos de jiu-jitsu. Tem os machucados, não tem como não ter, é impossível. É um esporte de contato. Mas a turma não pode confundir machucado com lesão. Machucado é sobrar um cotovelo, um joelho na cara, um soco. Isso acontece. Agora, lesão é algo que é muito difícil de acontecer na academia, né? Mas é muito mesmo, porque a turma tem essa questão, feito isso aqui é esporte de contato, pô. Não tem como você, né, sair daqui às vezes ileso. Mas o ileso que eu falo não é nada demais, pô. É um, feito falei, é sobrar um braço, um cotovelo. Isso acontece. Inclusive, a gente falando aqui sobre futebol, a gente que corre, porque a primeira coisa que a pessoa diz é assim, cuidado se você for jogar bola, que é onde você vai se machucar. Você não trabalha correndo, você não quer correr. Se você for jogar futebol, a chance de se machucar é gigante. Agora, professor, me diga uma coisa. Pessoalmente, senhor, no jiu-jitsu, qual foi assim, uma das suas maiores conquistas? Que o senhor diz assim, ó, disso aqui eu me orgulho. Chegar onde eu cheguei. Hoje em dia eu vejo que ver minha academia cheia. Feito eu vejo quando chega a criançada. Entendi que tem mais de 40 crianças num horário só. Eu chego em casa escutando vozes. Feito digo outro. Chego em casa escutando vozes mesmo, né? Mas eu sinto prazer nisso. Eu amo o que eu faço, né? Acaba a aula das crianças, entra a turma de adultos, ver minha academia cheia. Isso para mim foi o principal, né? Feito, tô dizendo, ralar o que eu ralei, né? Feito cada um com suas histórias, né? Claro, né? De superação. Mas quando eu vejo, né? Como eu comecei, feito eu tô dizendo que foi ali no lá da estação, um depósito de gás, né? O tatame já era um pouco grande, mas poucos alunos, né? E melhorando. E de lado, era ao lado da beira do rio ali, imagina. Muriçoca, ué, era uma agonia, bicho. Então, hoje em dia, eu tá no local onde eu tô, né? Hoje em dia, realmente, ter o reconhecimento que, graças a Deus, eu tenho, né? Feito a gente vinha conversando aqui antes. Hoje, quando se fala de jiu-jitsu, realmente, só se fala aqui na academia da gente, né? Então, isso para mim não tem nada mais satisfatório. Nada, nada, nada. É chegar nos cantos, é ter reconhecimento agora nas cidades vizinhas. É chegar no todo canto, quando fala em academia de jiu-jitsu em Bezerro, todo mundo só se refere a minha. Né? Isso para mim não tem nada mais satisfatório. Isso para mim realmente eu vejo que foi
Aquilo que eu falei quando eu chegava, né? Que eu parava já na academia para limpar ela, para esperar os alunos, e sem eu ser professor, eu sendo aluno, isso aí teve fruto lá na frente, né? De eu chegar em casa, Milton no tempo, né? Meu filho, quando eu parava para limpar a academia, Milton tinha acho que 2 anos de idade, pequenininho. Eu saía de casa e ele dormindo. Quando eu chegava, ele estava dormindo. Ele só me via final de semana. Ele só me via praticamente final de semana. E aí eu tive essa questão de perder um pouco, né, dessa parte do crescimento dele, mas lá mais na frente eu tive o prazer de tê-lo dentro da academia comigo todos os dias treinando comigo. Então foi uma coisa que lá atrás, né, teve essa questão que eu tive que passar para lá na frente eu ter esse prazer de ter meu filho e minha filha treinando comigo. Então isso para mim é Gratificante. demais, demais, demais. Professor, eu estou conversando com o senhor aqui, eu não estou vendo somente um professor de jiu-jitsu. Estou vendo um empreendedor, um empresário. Como é que o senhor vê essa questão dos negócios? Hoje em dia, realmente a arte marcial ela virou realmente um negócio, né? Não é feito antigamente. Antigamente era uma garagem, o pessoal lá trocando tapa e pronto. Cada um tem seu trabalho, né? E de uns anos para cá, o jiu-jitsu realmente teve uma alavanca, alavancou demais, se profissionalizou demais, né? E quando eu comecei a dar aula, ter minha academia, eu ainda não tinha esse lado de realmente empreender, do empresário, de como gerir a academia, né? Eu também estava nesse caminho, de dar aula e seja o que Deus quiser. Vamos embora. Eu nunca fiz outra coisa depois que eu abri a minha academia. Sempre dando aula de jiu-jitsu, sempre. Eu nunca comecei e digo, não, vou vender outra coisa para ver. Era só jiu-jitsu, né? Teve um tempo que eu passei no tempo a mãe de meus filhos mesmo, que a gente passou por uma dificuldade gigante, porque foi logo no início, poucos alunos, e ela, rapaz, procura um emprego, tu não tá dando errado não. Aí foi onde eu vi, professor, que realmente foi onde virou a chave. Já falei, foi esse dia com o pessoal. Ali acho que foi onde realmente virou a chave, porque eu, era um sonho meu, era um sonho, e eu vi que o negócio estava realmente complicado, em questão de gestão. Eu digo, não, eu tenho que dar uma alavancada nisso aqui. Bicho. Não tem como ficar só nessa forma como eu estou administrando a academia, vamos dizer assim. E eu comecei realmente, foi a virada de chave lá na minha academia, né? Que eu comecei realmente a colocar mais horários para ter treino, comecei a investir mais em questão de padronização, que isso chama a atenção de quem está chegando. O pessoal às vezes pensa que é besteira, mas quando você organiza um ambiente, imagina aqui o ambiente do senhor, todo mundo chegando de todo jeito, dá errado. E isso foi começando a abrir os olhos para muita gente, vendo que o negócio era organizado, né? Então, isso foi começando também a abrir meus olhos para essa questão de saber gerir realmente uma academia, né? Então, de uns anos, aí demorou um pouco também para que eu abrisse a mente para procurar, porque efetivamente, o negócio cresceu, graças a Deus, muito. Eu passo o dia dando aula. Começo a dar aula de manhã, só paro de noite. Tem dia que eu dou 8 aulas num dia, né? Ano passado eu fiz as contas por alto, foram mais de 1.000 aulas no ano. Assim, eu digo, não. Aí, de uns anos para cá, eu comecei justamente a ver essa questão de fazer curso, me aprimorar, gestão, administração. Pô, tem que ter. Porque se for só pelo lado de dar aula, vai dar errado. É, Se não souber administrar o negócio, não tem como andar. Não tem como dar certo, de jeito nenhum. Você não sabe de onde está entrando e como está saindo. Não tem como. Né? O senhor sabe disso, já né? passei também por isso aí, professor. Eu estava conversando com uma pessoa também recentemente que eu estava dizendo a ela, né? Digo, olha, eu comecei em 2013, entende? Aí tive um salto em 2017. Mas eu aprendi uma coisa ali em 2021, 2022, não tem nada a ver com a pandemia, não. Certo. Que se eu tivesse aprendido antes, professor, eu teria, acredite, 5 vezes o tamanho que eu tenho. O senhor acredita? 5 vezes, sem dúvida nenhuma. Que eu aprendi em 2021, fiquei resistente, que a gente não demora. Não, vou deixar para depois, vou deixar para. Por que eu vou fazer isso aqui? Não, vou abrir a sessão para isso aqui. Deixa eu abrir uma outra sessão aqui. Tem. Até que quando eu ali 2023, mais ou menos, eu disse: sabe uma coisa? Quem assume o risco pela atividade econômica sou eu. E vai ser assim, ponto final. Porque se der errado, sou eu. E se der certo, sou eu também. Por que eu não fiz isso 10 anos antes? Né? Eu tinha muito isso. Quando minha academia era lá próximo ao Caique, ao Sem Máquina. Que não era um local um pouco. Era uma rua quase sem saída. E não tinha tanta visibilidade. Aí no tempo apareceu uma foto aqui, perto de Lina do Cachorro Quente.
Poxa, nem se compara ao local. Visibilidade. E eu com medo de sair de lá. Rapaz, não sei, aí meu irmão, aí Marcinho, né, meu irmão disse, pô, tem que sair, pô. Como é que o pessoal tem que sair, tem que botar a cara a tapa? Mas se der errado, deu, pô, mas tenta. E se der certo, pô, só vai saber se tentar. Aí foi quando eu realmente eu digo, não, tem que ir. Aí vim pra cá, e já melhorou, poxa, demais. E agora, quando eu vim pra esse prédio aqui, nem se compara. Aqui foi que o negócio andou muito, muito mesmo. Mas é aquela coisa, se o cara tem medo de fazer, pô, você só vai saber se tentar, pô. Não tem como. E como, professor, o senhor enxerga Olha, uma coisa eu sei, que está crescendo, tá? Porque onde eu vejo tem uma pessoa com kimono. É passando aqui na frente, é subindo, é descendo, então crescendo tá, com certeza. Mas como se houver evolução do jiu-jitsu aqui na cidade de Bezerra? Olha, e se tratando em tudo, né? Criança, mulher, pais, antigamente, é o que antigamente, né? Feito eu falei, quando a gente começou aqui em 2002, né? Feito eu falei, acho que finalzinho de 2002, por aí. A gente só tinha, sei lá, 10 pessoas treinando. O grupo era pequeno, 10, 15 pessoas. Aí um ambiente feito eu falei, não tinha mulher. Criança nem pensar, né? Não tinha como, né? Um ambiente daquele. E hoje em dia a gente vê que o jiu-jitsu de Viseu chegou, né? Aí para teve aluno meu que foi para fora do país para disputar a competição. É coisa que era impensável antigamente. Ninguém na vida ia pensar que alguém ia sair de Bezerros para ir para uma competição fora do país, né? Representar e ser bem representado. Né? Feito fomos. Né? Eu tenho um aluno meu aqui que ele foi vice-campeão europeu, né? Que é Davidson. Foi para Lisboa e foi vice-campeão europeu lá. É o segundo maior campeonato do mundo de jiu-jitsu, só perto do Mundial na Califórnia. Então ele foi para lá, fez porra, trabalho excelente. E não tem como a gente imaginar isso antigamente, né? Por vários requisitos. Questão também, claro, financeira, que era diferente, né? Os custos. E também questão por não se tinha academias realmente, a gente não tinha como ir para uma competição dessa, né? No ano que a gente começou, né? Porque não tinha apoio, não tinha treino. Também tem isso em relação a chegar ao ponto de ir para uma competição num nível dessa. Então, quando a gente chega num ponto que chegou o Jiu-Jitsu de Bezerro de ser reconhecido, né? Na cidade da gente, eu costumo falar que o Jiu-Jitsu é a arte marcial mais praticada aqui na nossa cidade. A gente tem, claro, porra, academias e mais academias aí de karatê, né? De profissionais ótimos também. Mas a crescente que o jiu-jitsu teve, né, nos últimos anos foi um negócio gigante aqui na nossa cidade. Antigamente, feito falando, antigamente era muito karatê, né? Aqui em Bezerros. E quando começou o jiu-jitsu, de uns 10 anos para cá, mas cresceu demais mesmo aqui na nossa cidade, né? Cresceu realmente realmente fez com que a gente tivesse reconhecimento, não só aqui, né? Cidades vizinhas, fora também daqui do estado. Então, cresceu demais mesmo. Acho que foi um ponto positivo, né, para a sociedade, para a gente mesmo aqui, porque a gente só quem ganha com isso é a sociedade, né? Tem tanta gente treinando, praticando arte marcial e tendo conhecimento, né, para levar para a vida. Uma vez, professor, eu escutei uma coisa mais ou menos nessa direção aqui. Me corrija se eu tiver errado. Nessa questão de mudança de faixa, certo? Era como a pessoa me disse mais ou menos assim: imagine que eu vou lá e coloco que eu sou faixa preta. Qual é o anterior? Marrom. Marrom. Eu boto a faixa preta. E aí eu vou treinar com faixa marrom e o cara ganha pra mim. Hum. E aí? Isso acontece. 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 Antes da marrom é azul. Não. Branca, azul, roxa, marrom e preta. O faixa preta vai lutar com faixa roxa Se for pra você perder? se ele perder. Pode, pode. Ele pode perder com faixa branca. É difícil. Ficou mais É mais difícil. difícil. Ficou mais difícil, É né? mais difícil. Porque hoje em dia, o nível hoje em dia do jiu-jitsu cresceu demais, né? O nível, quando eu falo, nível geral mesmo. Né? Tem criança hoje em dia, né? Tem crianças, é um nível absurdo, né? É um negócio absurdo, que é feito dizendo, o negócio cresceu tanto no mundo que hoje em dia tem crianças que são profissionais de jiu-jitsu. Crianças que vivem do jiu-jitsu. Isso era impensável antigamente. Não tinha como você pensar uma criança dar seminário. Hoje em dia a gente tem criança dando seminário. Não tem como você pensar uma criança viver de patrocínio para. Hoje em dia é o que mais tem.
Hoje em dia o campeonato mundial de kids, de criança, dá 5 mil atletas. Eita. Então, assim, cresceu demais, né? Muito mesmo. Então, assim, tem a molecada aí, faixa azul, faixa roxa, que os caras são bem demais, sabe muito jiu-jitsu. Por quê? Porque começaram crianças. Quando você vai ver, a gente já tem 10 anos de jiu-jitsu. Ele pode ser novinho ali, ter 14 anos, mas você vai ver, ele já tem 10 anos de jiu-jitsu, começou com 4. Então ele tem uma bagagem gigante no jiu-jitsu. E como o negócio hoje está muito profissional, não tem mais aquele negócio de treinozinho, de botar a criança para brincar um pouquinho, for uma rolinha. Não tem mais isso nas academias. É treino sério. Os caras treinam para ganhar, para aparecer para a mídia mesmo, né? No cenário de jiu-jitsu. Então estão levando a coisa muito a sério. Então, quando você pega esse adolescente, às vezes aí, um faixa azul, um faixa roxa, andando num preta, acontece. Acontece porque a molecada tá levando a sério demais. Mas quando você vai ver a bagagem da criança ali, ele já tem 10 ou mais de 10 anos de jiu-jitsu. Então não é um adolescente que está chegando ali e sabe pouquinha coisa, ele já tem muita história dentro da arte marcial. Entendi. Tem essa questão de peso também, professor? Tem também, Tem. né? Nas competições tem as categorias, né? Como são? Me explique aí Elas, as elas, categorias. elas sempre se baseiam de 6 quilos, por exemplo, 6 e 6 e 6. 6. Por exemplo, um lutador de 60 quilos, ele luta com um até 66, né? Aí o de 66, aliás, é de 62, deixa eu ver, peraí, 58 a 64, aí de 64 a 70, aí de 70 a 76, e por aí vai, subindo as categorias, 76 a 82, aí a categoria pena, leve, tem a categoria absoluta que a gente chama, que é o pesadíssimo, que é acima de 100 quilos, se o cabo tiver 101 quilos, ele pode pegar uma caba de 180, o problema é dele, se vire para Influencia ou muito, perder influencia. peso ou encarar a pancada. Influencia muito, influencia Influencia, o peso. influencia. Eu já lutei com um cara em Natal, eu acho. No tempo eu tava com 94 quilos batido. Hoje eu tô com 98 hoje em dia. 98, 97. Mas no tempo eu tava com 94 quilos. Não vinha treinando tanto. Foi o Mundial que teve lá em Fortaleza. O Mundial sem kimono. O cara era gigante. Eu com 94 quilos, 1,67 m. O cara tinha 1,90 m e 94 quilos de músculo. Então, assim, é complicado. É complicado, né? Aí, assim, já teve competição também em Natal, foi na mesma época também. Foi próximo do outro. Aí, esse lá do Mundial, eu perdi a luta pro cara, feito. O cara era muito grande. 1,90 m, eu com 1,67 m, aí complicou pro meu lado, né? E peso também. Aí, já teve competição em Fortaleza, do mesmo jeito. Cara, muito grande. Questão feito, falei, muito forte. Então, você, para ir pra competição, você tem que estar bem preparado. É, tem que estar bem preparado. Senão, o bicho O pega bicho mesmo. pega, É, pega. tem que treinar, né? Pra tudo na vida. Se você não tiver capacidade, não bota a cara não, tapa não. Professor, o senhor empreende aí, a gente também inclusive nota aqui, 23 anos que o senhor lida com jiu-jitsu, 13 anos empreendendo. Como é que o senhor se vê? Diga assim, como é que o senhor olha para o senhor e diz aonde o senhor conseguiu chegar? É, hoje em dia eu vejo, professor, o seguinte. é, eu quando comecei a realmente abrir minha academia, né, em 2012, eu tinha muito essa visão de realmente viver bem no jiu-jitsu, viver bem com o jiu-jitsu, né? O pessoal tem essa ideia de dar aula, mas realmente você vai realmente conseguir viver daquilo. Eu vi muitas pessoas falando que é impossível viver do jiu-jitsu em Bezerros, né? E eu sempre disse que eu ia mostrar que eu ia viver de jiu-jitsu. Eu sempre falei isso, porque quando eu boto a coisa na cabeça, eu só paro quando eu consigo. Então, quando eu vi esse camarada falar isso, que não tem como, você não vai ver de jiu-jitsu nunca. Uma cidade feita de Bezerros. Pô, no tempo eu era faixa roxa, né? Cara, faixa roxa, não tem como. E eu digo, não, eu vou mostrar que eu vou. Eu falo isso hoje em dia, essa pessoa não é com a questão do fala mal, né, raiva ou pô, remorso, né, de forma alguma. É pelo simples fato que eu, não era uma coisa que eu queria, né, e eu vi pessoas falando, uma ou outra pessoa, não foram várias não, sempre vai ter um outro que vai criticar, né, e isso também foi um pontapé importante demais na minha vida, porque duvidaram, né, duvidaram daquilo que eu estava querendo fazer. E quando eu cheguei na academia, eu te falei, academia pequena, né, a estrutura pequena, só tinha o tatame e o banheiro,
parede toda salpiscada, se você encostasse na parede, vocês arranhava todinho. E eu digo, não, eu vou mostrar que eu consigo. Eu vou mostrar que eu vou ser o nome de Jiu-Jitsu aqui em Bezerro. Eu vou mostrar que eu vou levar bezerros para fora, né, do país. Eu sempre dizia isso. Eu sempre dizia, eu vou levar bezerros para fora, né? Vou botar atletas para competir fora do nosso país. E eu consegui, né? Consegui efetivamente com muita relação, claro. Eu, meus alunos também, que também se não fosse, não tinha como, né? Mas eu tenho muitos alunos aí das antigas que me apoiaram, então estão comigo até hoje, né? Meu irmão, que sempre esteve comigo também. Então, eu sempre falei isso. Eu vou mostrar, não pelo mostrar para querer aparecer. É porque, pô, era um negócio que eu queria. E não, eu não vou, eu nunca vou tentar estragar um sonho de alguém. Se alguém diz, ó, tem um sonho de lutar o UFC, pô, tem que apoiar, não criticar. A gente sabe que é difícil. Mas fica para você ali, pô, e apoia o camarada. Né? Aquela história, se não tem o que falar de positivo, pô, não fala não, fica calado. Mas criticar e falar que não consegue, meu professor Zé Radiola, ele falou uma coisa: se eu for vender pipoca, a melhor pipoca do mundo vai ser a minha. Aí eu sempre digo isso a ele: pô, mas tem que ser assim. Porque se você não acreditar em você, ninguém na vida vai chegar para tá ali lá apoia não, fazendo por você não. Então eu fiz por onde, né, chegar onde eu cheguei, né? E falo isso porque tem gente que fala que é querendo se achar ou pô, mais gente tem que se achar mesmo, feito de outro. Se a gente chegou no canto, não é questão de querer ser mais que o outro, não. É mostrar o que você fez e conseguiu, né? Sem passar por cima de ninguém, né? Trabalhando certinho. Porque se você começa a tentar passar por cima dos outros, tenho certeza que lá na frente a casa cai, Sim. né? Sempre cai. Eu tenho o maior orgulho do mundo, professor, de chegar nos cantos, o pessoal falar, né? Feito você falou, onde chega falando da academia, fala aqui da gente. Mas isso é muita gente de fora, às vezes, pessoas que vêm de outra cidade morar aqui. Quando chega de, ó, todo mundo fala da academia e de você. Então, isso para mim não tem nada mais satisfatório. E eu falo isso feito, não é para querer me achar. Isso são fatos, né? Então, quando você trabalha certo, não tem como a coisa dar errada. E se a pessoa for lá, ele já aí já comprou. E já. Ele só foi porque ele já comprou. Já soube disso, já soube disso, soube disso. Agora, professor, Não comprou, fazer compra. eu gosto disso também. Professor, a gente que empreende, principalmente quando começa, recebe muita crítica. Recebe muita crítica. Eu tenho uma que a pessoa me disse que mexeu com o meu coração, o senhor acredita? Assim que eu abri minha primeira escola, que não foi uma escola, que nunca é uma escola, eu simplesmente tinha uma garagem. Na garagem eu botei duas divisórias, mandei fazer um banner 12 por 36, assim, pequenininho, Começa com a garagem. R$ 35, certo? Um amigo meu, professor Maviel Marculino, ele tinha um cursinho pré-vestibular e tinha fechado. Ele disse: quer comprar as cadeiras, não? Eu disse: rapaz, eu não tô bem, não. Ele tá vendo para você passar lado. Disse: não compro. Dividi em 4 vezes, 30 cadeiras e disse: eu vou lhe dar o quadro e o birô. Estou com ele aqui, vou vender as cadeiras para você e vou mandar para você o quadro e o birô. Digo: show de bola. Foi minha primeira escola. Primeira escolinha que eu abri. Escolinha não, escola, para ficar registrado, né? Eu mega empolgado, chamei um amigo para mostrar, chamei outro para mostrar, e eu sentia na hora que o pessoal olhava e dizia: oxe, doideira. O senhor falou parede sapiscada, a parede era sapiscada em cima inteiro. E era. A luz era bem fraquinha. Eu fui saber quanto era uma luz, era R$ 80. Eu disse: Não tem vamos como. ficar fraquinha. R$ 80. Como não, né? E aí teve um assim que eu tinha certeza, professor, que ele ia me apoiar. Não tem certeza. Eu digo: vamos ali. Eu fiz questão de pegar o meu carrinho, parar na frente e dizer: deixa eu mostrar a vocês aqui como ficou. O cara olhou para mim e disse assim: tem gente que abre uma garagem e chama de escola. Que eu disse: tá, poxa, mamãe, precisa disso aqui. Eu disse: é porque você não tá vendo. Na minha cabeça aqui, eu já tenho a escola técnica. Você não tá entendendo? Aqui eu já tenho, meu amigo. É só questão de tempo. Tinha acabado de inaugurar, eu acho que eu tinha 35 alunos. Depois teve 80 alunos. Depois deu 120 alunos. Depois bateu 180 alunos. Eu disse: pronto, agora o bicho pegou. Agora precisa de um espaço maior. Agora, evidentemente, isso aqui leva tempo. Mas essa frase nunca saiu da minha cabeça. Você acredita? Um dia que eu inaugurei aqui, que eu disse: olha, aqui neste prédio que a gente está aqui agora na Centenária, eu tenho sala de 50 metros quadrados, que não é uma garagem. Isso aí. Quando o cara entra aqui, não é uma garagem. Essa crítica, ela foi muito importante. Mas é. E muitas noites que eu estava trabalhando assim,
O senhor sabe como é. Contando um centavo com outro centavo para fazer os 2 centavos que se precisa para resolver o problema. Essa frase vinha na minha cabeça, eu dizia, eu vou. E eu acho que ele nem lembra, viu? Não precisa disso, não. Eu acho que ele nem lembra. Eu jamais esquecerei. Aquela história, né? Quem bate, né? Quem bate, esquece mesmo, né? Porque eu Quem disse, apanha não tem rapaz, como, não. sempre tem essas críticas Tem. que quando elas vêm assim, ela vai e levanta a gente. Alavanca o negócio. Alavanca. Alavanca o negócio. Vamos para uma parte mais do ponto de vista de conselho, certo? Qual conselho o senhor daria para uma criança que vai entrar agora no jiu-jitsu, né? Acabou de chegar lá, primeiro dia, segundo dia com o senhor ali, e para uma mulher que também vai começar, e também para um homem, é um homem que vai começar a treinar. Ó, criança sempre fala o seguinte, quando a criança chega lá que vê na empolgação, né? De só querer lutar, eu sempre digo, ó, primeiro de tudo, estude. Vai estudar e depois pense no jiu-jitsu. Eu sempre brinco com elas em relação a isso, né? Porque criança tem muito assim. O espelho da criança é o professor. Não tem como. Então eu sempre fico na tecla com meus alunos aí de estudarem, ler. Porque eu digo direto, eu não sou um ótimo exemplo para a questão de estudar. Diga a meus filhos direto. Meu filho e minha filha, que gostam demais, né, do senhor, os dois. Eu digo a eles direto. E sigam em muitas coisas. Né? Em estudo eu nunca fui um excelente aluno. Mas eu faço questão que meus filhos sejam. Faço questão que os alunos, as crianças, tenham esse pensamento de estudar, é o mais importante. Porque se não tiver estudo, primeiro de tudo, não vai para canto nenhum. Né? Não tem como. Ler, tem que ler muito. Eu gosto muito de ler. Isso aí é uma coisa que eu tenho muito livro em casa. Eu amo ler. Então, pelo menos isso, né? Porque uma criança tem um sonho, né? Beleza, começou a treinar, começou a se destacar. Pô, vai viver de jiu-jitsu. Se ela não tiver estudo, ela não vai saber falar direito. Ela não vai saber se comunicar com ninguém. Pô, se aí por fora, pô, tem que estudar. Primeiro de tudo, tem que ter essa questão, tem que ter essa ideia de estudo, né? E depois é que vem o jiu-jitsu. Eu sempre falo isso. Primeiro de tudo para a criança é estudo. E ponto final. O jiu-jitsu vem em segundo plano, né? E já para homem e mulher, que eu falo essa questão do jiu-jitsu, a importância, né, de quando chegar, é tentar aproveitar, né, respeitar o processo. Respeita o processo ali quando está começando. Respeita, não queira chegar. É feito falar o pessoal sempre, não queira chegar na montanha, que a turma quer chegar na montanha, né? Quer ir pro topo, mas não quer escalar ela. Quer chegar de helicóptero. É bom demais. Por respeito ao processo. Treina, pô, e aproveita o que está se passando ali. Não tenta passar nada, né, por cima. Porque se você tenta realmente, né, tentar aprender, né, não respeitando o processo, pô, atrapalha tudo, você não aprende nada. É aquilo que a gente fala da questão da ansiedade, né? O pessoal já chega na academia querendo aprender rápido. Pô, tem calma. Que é feito, falei, a questão de troca de faixa, é tudo. Pô, tem calma que o processo é lento. Mas, pô, tu vai ter o teu merecimento lá na frente. Não adianta querer, realmente, não adianta querer tentar chegar aqui na academia, né? E querer aprender da noite pro dia, que não vai. Primeiro tudo, não vai. Como é que eu vou chegar aqui e tentar administrar o negócio do senhor aqui em uma semana? Não tem como. Tem que realmente esperar o processo, tem que esperar a coisa fluir. Até para você realmente se sentir confiante naquilo. É feito pronto. Quem chega na academia, ele só começa, o aluno, homem, mulher, independente, só começa a questão da parte da luta em si quase um mês depois. A pessoa me pergunta por que isso. Pô, tem que preparar o aluno. Não adianta você chegar na primeira aula e já fazer parte da luta. Eu tenho que preparar o aluno psicologicamente, né? Porque ele vai estar praticando uma luta, uma arte marcial, que não já é uma barreira ali para ele. Um na frente do outro. Ele está chegando num ambiente ali que para ele todo mundo ali é, porra, os caras são matador, arranca a cabeça, porra, os caras pensam de tudo. Agora é muito, a maioria chega para mim, mas não vou apanhar não, né? Aqui quem tá pensando, não vou apanhar não, né? Não vai não, rapaz, você veja, você vai entender que, ó, para você começar a ir para a parte da luta, você não vai agora, que era uma coisa que eu fazia antigamente, muito isso, sabe? E é feito aquilo que eu falei, questão dos cursos que eu faço de gerenciamento da academia, com professores capacitados por no mundo inteiro, é o que eles mais falam essa questão. Você não pode chegar para um aluno na primeira aula e já colocar ele para. Porra, tu perde o aluno. Tu perde o aluno, porque o aluno, primeiro tudo, ele fica com vergonha, porque ele não sabe nada, né? E fica com receio, fica com medo também, porque pensa que vai se machucar. E quando eu preparo o aluno,
né? Ele vai entendendo o que vai ter que fazer nas aulas, os movimentos, tudo. Aí quando ele vai para a luta, que a gente chama que é o rola, que a gente chama, né? Que é para a parte da luta mesmo, ele já está mais confiante. Ele já sabe mais ou menos o que fazer. E aí sim você consegue segurar o aluno. Já viu também o coleguinha aí? Já sabe como é que funciona. Então, tem esse lado da importância de você saber como também apresentar arte marcial para o aluno. Não é chegar e dizer, isso aqui, pega aquele cabalê, meu amigo, vai no pescoço dele, puxa o braço. Eu tenho uma dúvida, professor. Imagina que eu tenho um filho, certo? Ele é 4, 5 anos, 5 anos, e eu quero colocar ele no jiu-jitsu. Ele não quer. Eu digo, mas você vai. Você vai? Eu tô pagando, você vai. Não tem esse negócio você não querendo, você vai. Você vai pousar lá 2 horas da tarde, essa hora 2 horas da tarde. Mas eu não quero, eu digo, você vai. O professor trouxe, ele disse, eu não quero não, vai ficar aqui. E aí? Pronto, aí o que é que acontece? Eu converso muito, pronto, acontece muito isso aí, com os pais me relatam muito, né? Olha, fulano não quer vir treinar hoje não, ou não tá querendo vir mais. Aí eu primeiro pergunto por quê, mas sim, mas por quê? Não, preguiça, digo, tá errado, traga ele, tá errado. Não, mas aí tem aquela questão, geralmente é mãe, né? Mãe passa mais a mãozinha na cabeça, o pai não, você vai. Você vai. O tempo da gente era, né, era diferente o negócio. Eu digo assim, mas ó, preguiça. Hoje, a criança, nenhuma quer sair da zona de conforto. Adulto não quer, pô, imagina criança. Geralmente adulto quer estar na zona de conforto ali, né? Tem coisa melhor, você tá em frente a uma televisão assistindo e comendo. Poxa, pô, mas você não pode fazer isso aí. É saúde. Você tem que sair, você só evolui, você só cresce saindo da zona de conforto. Você só cresce na pressão. Eu nunca vi ninguém crescer deitado no sofá assistindo. A não ser que nasceu em berço de ouro, né? Verdade. Mas ninguém cresce. Você só cresce sob pressão. E quando tem essa questão dos pais, né? Aí eu falei, não, se for em relação ao que aconteceu aqui na academia, a gente tem que saber para ajustar. O que acontece? Imagina, 40 e poucas crianças. Vamos ter um problemazinho ali para resolver. Sempre vai ter. Mas quando se parte para essa questão do não querer, porque não, mas quando fica em casa, faz o quê? Não, fica assistindo. Tá errado, pô. Criança quer estar em casa assistindo, né? Comendo besteira. Pô, a criança tem que estar cuidando da saúde, tem que estar. A gente não pode perder as crianças da gente com a tela, não, com o celular, não. E é feito, muitos pais perdem mesmo, perdem o controle, porque às vezes querem ter o descanso também deles e joga a criança para assistir um danado, tá no celular, numa televisão, no computador, né? E pô, se a criança não está querendo ir, procura saber o motivo. Se o motivo for por questão de preguiça, não tem isso não, tem que levar mesmo, que aquilo ali é o futuro da criança. E o senhor segura lá e dá seu jeito. Tá, Se tá. ele entrou, E quando chega, professor, é o seguinte, a criança às vezes não quer ir. Quando chega na academia, esquece de tudo. Esquece, porque tem uns amiguinhos, brinca, faz uma coisa. Esquece do mundo. Às vezes o problema é sair de casa. É sair da tela do celular, que não quer sair de jeito nenhum. Quando chega na academia, esquece tudo. Pô, então não tem esse negócio de criança tem que estar se movimentando. Criança tem que estar fazendo arte marcial, que é o que vai preparar ela. Eu bato na tecla direto. Criança, né? Tem um surfista que fala, que é Kelly Slater, que ele fala isso direto. Pô, se todos os pais soubessem da importância do jiu-jitsu, todos eles colocariam a criança, seu filho, sua filha, antes de tudo no jiu-jitsu. Porque pô, é importante demais. Você lida com pressão o tempo inteiro no jiu-jitsu. Feito eu dizendo, karatê excelente, capoeira. Quem soube falar de outras artes marciais? De jeito nenhum. Acho todas incríveis. Mas não tem nada comparado ao jiu-jitsu. É pressão direto. Você lida com pressão o tempo inteiro. Você aprende, você está o tempo todo sendo frustrado nos treinos. Frustrado como? Tu vai estar ali, tu ganha uma vez, tu perde outra, tu mais perde do que ganha. Então você vai lidando com as frustrações do dia a dia. E você sabe que aquilo ali só vai te aumentando a tua capacidade de saber gerir as coisas. e as crianças ficam até mais concentradas, né, Mas professor? muito, Muito mais muito. concentradas. Eu tenho um sistema. Pode falar essa questão agora, Pode. né? Tu tocou no assunto. Eu tenho um sistema aqui com as crianças de graduação que é bem diferente. Olha, deu uma alavancada no comportamento delas. Acho que coloquei, está com uns 3 anos esse sistema. Que tem a questão da graduação que eu falei, dos graus, que coloca na faixa, que é um esparadrapo, Sim. né? As crianças, elas têm umas graduações coloridas nas faixas delas. Essas cores são o seguinte, são os graus azul, amarelo, vermelho e verde. Cada grau se refere a algo. Por exemplo, o grau vermelho, nota na escola. Se tiver com nota ruim na escola, não ganha o grau vermelho. O grau verde,
é, empatia, pô, ter cuidado com teu coleguinha ali, né? Não tá desrespeitando os outros. Aí o grau organização. Agora isso é na academia e em casa. Que tem muitos pais que quando eu chego esses graus educativos, eu ligo para os pais, né? Olha, fulano tá merecendo ganhar um grau. O técnico é comigo, né? Tá ali o dia a dia, eu vou. Mas quando tem essa graduação educativa, eu, a Jennifer que eu falei, né? Ligo pra mãe dela, Jennifer, como é que tá aí? Aí ela vai dizer, ó, não, a nota dela tá boa, Marquinhos. Pronto, pode dar. Ela vai ganhar um grau. Acabou. Fica muito feliz. Se não ganha, se ela disser, olha, a nota dela tá dando dor de cabeça, ela não ganha. Ela vê os coleguinhas todos ganhando e ela não ganha. Aí é aquela coisa, se ele só aquele grau, se ele começar a melhorar a nota na escola, melhora comportamento, respeito, organização. Então, os pais me relataram isso. Que, bicho, foi um negócio absurdo. Por quê? Eles têm que ter esse entendimento que, pô, é disciplina. Se não tiver, eu não quero aqui na academia, eu digo eles aqui direto. Se eu ver que um tá querendo inflamar o grupo, eu digo, boto logo pra torar. Eu expulso. Porque eu não quero um aqui pra estar inflamando os outros, não, pô. Teve um caso de uma mãe, acho que foi logo o primeiro ano que eu coloquei essa questão da graduação. Aí teve esse, que eu não, nem lembro dele, faz tempo isso. E mais um dois, que foi o grau em questão de nota na escola. Não, comportamento, foi comportamento. Tava reclamando, discutia com a avó. Menino, pô, 8 anos de idade, respondendo a avó. Aí quando ela me disse, pô, ele não vai ganhar um grau, isso não dá tudo certo. Aí a academia, os pais ficam vendo a graduação, né, tal. Os moleques lá tudo enfileirado, cada um recebendo um grau. Eu chamo, dou o grau. Aí esse não pegou. Oxe, ele chorou. Ficou lá chorando. E o pessoal, professor, eu digo, deixe ele. Deixe ele que ele não vai morrer, não. Ele vai deixar ele chorando no canto dele. Acabou o treino, aí eu chamei ele. Só você não pegou o grau hoje de comportamento, porque eu fiquei sabendo que você pô, não está se comportando em casa, por ruim na escola, respondendo a avó, e ele chorando. Entendeu? Ele não entendi. Pô, se você melhorar na próxima graduação, que vai ser questão de nota na escola, se você melhorar, você pega aquele grau anterior também. Eita. Aí melhorou. Nota, comportamento. Aí a mãe dele chegou e disse, mas Marquinhos, tu acredita que fulano me chamou até para ir para missa? Coisa que ele nunca fez. Eu digo, é aí, o negócio já melhorando. Funcionou, funcionou. Funcionou. Então isso aí é muito bom. Verdade, professor. Deixar a criança realmente, ou ela faz ali, ou segue que a gente pede, tanto na academia como fora, não vai trocar de faixa. Tem criança que quer trocar de faixa. Criança quer chegar no final de ano, tem aquela questão dos pais estarem lá e ter a troca de faixa. Então isso para ela é uma festa, final de ano. Professor, de maneira bem comercial agora, certo? Eu tenho um filho ou uma filha e eu quero colocar ele no jiu-jitsu, certo? Quero colocar ele no jiu-jitsu. Onde é que ele lhe encontra? Sua rede social, se tem um WhatsApp, ou tem que vir aqui mesmo pessoalmente, certo? Essa aqui é a sua câmera principal. Diga assim, olha, você me encontra como se fosse um comercial para Globo. Eu gosto muito, antes de tudo, né? Eu gosto muito de ter o contato mesmo com a pessoa. Claro, a rede social hoje em dia, né? Instagram e a maioria, 95% do pessoal que fala comigo é Instagram. Instagram e WhatsApp. Né? Mas você fala, eu converso, passo informação, vai lá na academia, vai lá para a gente conversar. Eu gosto de ter o contato com o aluno, com o futuro aluno. Porque uma coisa, eu te falei, a gente está conversando aqui, o, o pessoal é diferente. Eu gosto que eles venham conhecer o ambiente. Eu vou lá para conhecer o ambiente, para a gente conhecer pessoalmente. Mas às vezes o pessoal me conheça, que eu sou da cidade, todo mundo me conhece, mas vai lá para a gente conversar um pouco pessoalmente, para realmente lhe mostrar como é que funciona, para você ver uma aula, para participar de uma aula, né, que é importante. Às vezes o pessoal fica naquela, quer ir, vamos lá fazer uma aula experimental. Se não quer fazer em grupo, eu abro para aula particular, né, comigo só, uma aula particular, né, a primeira aula, o primeiro contato ali, uma aula particular, né, que é aula experimental, faltou o nome aí. Aí sempre tem isso, igual eu gosto desse contato mesmo, pessoal, mas se não tiver como, né, tem que ser por rede social. Mas se encontra aqui na Praça Centenária, né, aqui no segundo andar, no prédio de Vera Modas, vizinho ao IMET. Aqui eu costumo falar que aqui é o centro de Bizeus à noite, né? À noite o que movimenta aqui é impressionante. Então não tem como errar, né? Segundo andar tem uma placa gigante aqui na frente. Rede social também, tanto o meu Instagram pessoal como o da empresa, né? Que tem o meu que é Marquinhos, underline 11, Jiu-Jitsu. E eu tenho o meu da academia, que é ZR Team Bezerros. E também tem o WhatsApp, né? Que é 9929-2142. Aí é só entrar em contato, né? Que a gente, né, se encaminha para ser um novo aluno ou aluna.
Professor, já caminhando aqui para a finalização, certo? Primeiramente, eu queria agradecer demais, certo, a sua presença aqui. Mandei uma mensagem para o senhor, a gente foi trocar conversas ali. Sempre ouvi o senhor passando aqui, eu digo, eu vou chamar ele essa semana. Eu digo, mas essa semana não vai dar. Eu vou chamar ele aqui. Então, na primeira oportunidade que eu tive, graças a Deus falei, a gente conseguiu ter nossa conversa aqui. Quer dizer que estou muito feliz, certo? Agradecer fortemente o senhor ter comparecido aqui para a gente poder ter essa conversa. E sem dúvida nenhuma, esse aqui vai ser um dos episódios que além de eu ter gravado ele, eu vou assistir ele de ponta a ponta. Ainda não tenho filho, mas quando eu tiver, pode ter certeza. Na hora que já tiver na barriga, pode reservar a matrícula que ele ou ela vai participar. Professor, quero só lhe agradecer. Essa aqui é a sua câmera principal também. Fica à vontade aí para poder agradecer alguém, mandar um abraço. E a gente aqui do Instituto agradece demais você estar aqui conosco. Eu que agradeço, professor. Eu agradeço aí o convite, né? Para mim é uma honra. Eu te falei, admiro demais o senhor, né? Principalmente pelos meus filhos, né? Aquela coisa, quando os filhos são bem tratados, né? Por alguém, a gente faz questão também de tratar aquela pessoa no mesmo nível. Eles falam demais de você, né? Meu filho foi seu aluno, minha filha agora está sendo. Então, só tem coisa boa para falar de você, né? Vejo o seu trabalho aqui também, como cresceu. E foi uma honra para mim contar um pouco da minha história, né? Dentro do jiu-jitsu, contar um pouco do que eu passei, até onde eu cheguei e vou chegar, né? Eu sempre falo que eu ainda estou no caminho. Tem muita coisa para vir ainda, muita coisa para melhorar. Eu nunca estou satisfeito, de jeito nenhum. Tem uma aluna minha, Jamile, que é cantora, que é bem conhecida. Ela sempre fala, mas tu sempre arruma as coisas para fazer dentro da academia, né? Tu vai pintando a academia, arrumando ela, mas tu sempre, digo, eu sempre estou procurando a melhorar. Agora em tudo, numa arrumação, num algo que eu quero fazer aqui, eu estou sempre procurando melhoria. Eu nunca estou ali estagnado, né? Estou sempre procurando realmente ter algo para que meus alunos fiquem mais satisfeitos com o ambiente e quem vai chegar também, né? Que veja que ali é um ambiente que é acolhedor mesmo, cheio de si também, porque antigamente a gente não tinha nem onde sentar. A gente tinha, era um banco num camburão que a gente tinha na academia. Hoje em dia, um ambiente, feito falei, acolhedor demais. Os pais podem chegar, podem assistir uma aula dos seus filhos à vontade aí, tem um local para eles ficarem. Então, coisa que a gente não tinha antigamente. Então, isso para mim é muito prazeroso, realmente, contar um pouco de tudo que eu passei, do e ainda vou chegar ainda mais. Né? Foi um prazer. Viu? Se Deus permitir. Então, agradeço demais, professor. E esse foi mais um episódio do IMETcast.